Então a ideia é a gente discutir sobre a energia armazenada nos capacitores, tá? E para isso eu vou relembrar um ponto com vocês que é a relação entre energia e potencial elétrico, tá? Para isso considerem uma região do espaço que tenha campo elétrico, produzido por outras distribuições de carga, tá? Então, está sendo representado por essas linhas de força aqui. E você tem uma carga aqui, e essa carga aqui é movimentada do ponto 1 para o ponto 2, tá? Por uma certa trajetória. Eu posso calcular aqui, então, o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa carga, e esse trabalho vai ser igual à integral de linha da força elétrica, que é Q vezes Z, produto escalar com dl, onde dl é o elemento de comprimento ao longo desse percurso, tá? Isso significa que o trabalho, já que a carga ela não muda ao longo da trajetória, é igual a Q, que multiplica a integral do campo elétrico, tá? De 1 até 2. Só que a integral do campo elétrico, em uma situação que o campo é conservativo, pode ser definida como menos a diferença de potencial entre o ponto 2 e o ponto 1. Tá? Da mesma forma, do ponto de vista mecânico, o trabalho para um sistema conservativo pode ser definido como menos a variação de energia potencial do ponto 2 até o ponto 1. Tá? Portanto, a gente pode relacionar a energia em um ponto do espaço com energia elétrica, aí, com o potencial elétrico. Então, a energia elétrica relacionada à carga Q com o potencial elétrico no ponto onde ela se encontra. Tá? De R é igual a Q vezes V. Lembrando isso, vamos considerar agora, novamente, uma situação de dois corpos condutivos, né? Dois condutores elétricos, no qual foi transferido carga de um para outro, então ficou positivo, outro negativo, tá? De tal forma que um deles ficou no potencial, ao longo de todo o metal, tá? Ele está considerando ele já numa situação de equilíbrio eletrostático, e esse potencial eu vou chamar de φ+, tá? Enquanto o outro corpo metálico vai estar no φ-, tá? E eu vejo então que eu posso dizer que tem uma carga, né? Uma carga que foi transferida, ou uma diferença de potencial entre esses dois objetos. E, obviamente, a presença de cargas em excesso nesses dois corpos vai criar externamente a eles, né? Uma vez que dentro, em equilíbrio, o campo é nulo, mas fora não. É diferente de zero, tá? E igual a um valor E. Isso aqui para região externa aos dois objetos, tá? Tudo bem? Mas nós vimos que, para uma situação dessa, a gente pode definir que o Q é a capacitância vezes a diferença de potencial entre os dois, onde V, então, é Φ+, menos. Ok? Então, agora a gente pode calcular quanta energia está acumulada nesse sistema, tá? E essa energia é, basicamente, a energia que foi necessária para carregar os dois corpos. Então, imagine que, inicialmente,
eles estavam com carga nula, tá? E você fez um processo de transferência de carga de um para o outro até que ele atingisse uma carga Q, tá? Ele começou com um potencial praticamente zero e chegou num potencial, ou melhor, né? Uma diferença de potencial zero e foi até uma diferença de potencial V. Certo? E a energia, então, acumulada no sistema foi aumentando de acordo com o processo de transferência de carga de um corpo para o outro. Tá? Então, se eu pensar que eu posso transferir cargas infinitesimais do corpo negativo para o corpo positivo, sendo dqs valores positivos, eu vou aumentando o valor da carga, da diferença de carga acumulada entre o positivo e o eletrodo positivo, o corpo positivo e o negativo. Tá? Então, a energia necessária para transferir um dq seria basicamente um du, dq, vezes a tensão naquela situação. Né? Seguindo aqui o resultado. Então, a variação de energia elétrica é igual a Q vezes a variação de potencial, que é V nesse caso. Agora, durante o processo todo, então eu tenho o quê? Uma energia, um dU, né, que vai desde a energia zero, onde os dois estão praticamente descarregados, até uma energia final U, conforme eu aumento a carga deles de Q igual a zero para o valor Q, onde dU então é Q, ou dQ vezes V. Tá? Só que o dQ aqui e o V, eles não são independentes. Eles dependem. Usando essa relação para a capacitância, a gente tem que o Q é C vezes V. Ou seja, o V é Q sobre C. E considerando que o C não vai ser variável, e vai se manter constante ao longo do processo de carga, de carregamento, né? Eu tenho então que U, que seria essa integral do lado esquerdo, é igual a 0 até Q de dQ Q sobre C. Tá? Então o C pode sair da integral, e eu tenho então que a integral de Q dQ de 0 a Q, que dá Q quadrado sobre 2, portanto, a energia acumulada quando o corpo tem uma carga que é acumulada e uma diferença de potencial V é dada por essa expressão. Tá? Eu posso expressar, então, a energia no capacitor em função da carga que ele possui, ou, se nós usarmos a definição de capacitância e substituirmos o Q pelo CV, vai ficar quanto? Meio de capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado. Ou ainda, posso definir como sendo meio, tá, de Q vezes V. Tá? Basta substituir novamente aqui, né? O Q ao quadrado é Q vezes Q, e um dos Qs é C vezes V, corta as capacitâncias e fica Q vezes V. Qualquer uma delas são equivalentes. Tá? Então, em resumo, eu posso falar que num capacitor a gente tem que a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, e a energia acumulada no capacitor é meio da capacitância vezes a tensão ao quadrado. Tá? Então, um capacitor ele vai armazenar carga e, consequentemente, também energia elétrica no sistema. Tá? Nós vimos também que é possível definir densidade de energia que relaciona
a energia diretamente com o campo elétrico produzido por essas distribuições de carga. Tá? E nós vimos que no vácuo, eu tinha que a lei de Gauss era epsilon 0e escalar dA igual a carga, tá? Encerrada, tá? E que a energia elétrica relacionada a esse campo elétrico era a integral de meio de epsilon 0e quadrado, integral sobre todo o volume do espaço. Tá? Quando eu considero agora um meio material, um dielétrico, ao invés do vácuo, dielétrico, né? O que muda é que nós vimos que a lei de Gauss, para materiais que são lineares, isotrópicos e homogêneos, a mudança simplesmente pode ser representada por, ao invés da gente usar epsilon zero, nós vamos usar a permissividade elétrica do material, que é kappa vezes constante elétrica vezes a permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então, a diferença é que a lei de Gauss fica dessa maneira e, consequentemente, a densidade de energia, ao invés de ser a integral sobre meio de epsilon zero e quadrado, vai ser a integral de meio de epsilon e quadrado, campo elétrico ao quadrado, sobre o volume de todo o espaço. O volume do espaço, tá? Volume do espaço. Então, eu tenho essa relação. E a gente pode, então, aplicá-la nesse caso do sistema que tem uma certa capacitância, tá? E aqui, a gente pode pensar o seguinte, olha, então significa que a energia presente nesse sistema pode ser calculada como sendo a integral do campo elétrico ao quadrado, tá? Que aparentemente é um cálculo complexo, bem mais complexo do que calcular por meio de CV quadrado, tá? Parte dessa complexidade, na verdade, ela está embutida no cálculo da capacitância, tá? Então, a capacitância aqui, para determiná-la, é preciso também calcular integrais sobre o campo elétrico, tá? E vai depender tanto da permissividade elétrica como da geometria envolvida, e por isso, tá? O que é aparentemente muito mais simples não é bem mais simples, tá? Do ponto de vista teórico, a complexidade está embutida dentro da capacitância. Pelo lado prático, a gente tem, dessa maneira, uma outra forma de determinar a energia acumulada, tá? Que é medindo a capacitância. Então, nós podemos fazer ensaios elétricos, medir a capacitância do dispositivo, seja um capacitor, seja um sistema que possua capacitância, tá? E daí, sabendo a capacitância experimental, a gente determina, por essa relação, a energia que ele pode acumular em função das diferenças de potencial, tá? Pode fazer um exemplo. Então, um exemplo. Vou considerar um capacitor aqui com capacitância de 9 microfarads, por exemplo, com uma tensão, ou que possa ser aplicado no máximo a tensão de 250 volts, tá?
Nesse caso, então, qual que seria a carga máxima possível de acumular nesse capacitor? Então, carga máxima seria C vezes V, que está aqui. Então, daria 9, 10 a menos 6, vezes a tensão de 250 volts. Isso dá quanto? E a energia relacionada a essa carga acumulada seria meio da capacitância, 9, 10 a menos 6, da tensão ao quadrado. Certo? Isso aqui vai dar... Qual o valor? Calculou? Ah, 281, tá? Joules. E a carga? 2,25. 10 a menos 3. Essa seria a carga. E a carga máxima, porque ele é possível aplicar apenas até essa tensão, tá? De 0 até 250. Então, a carga máxima acumulada nesse tipo de capacitor, nesse exemplo, seria de 2,25 milicoulomb. E a energia relacionada a esse sistema, né, seria 0,281 joules. Tá? Poderia calcular dessa maneira, como poderia calcular, por exemplo, usando o meio da carga, que é 2,25, 10 a menos 3, vezes a tensão, 250. Isso aqui é para dar o mesmo valor de 0,281 joules.